Bom, e a gente fala tanto de vacina, né? A Coronavac, Sputnik V, a vacina de Oxford, a Pfizer, a da Moderna. Mas você sabe qual a diferença entre elas? O processo e etapas para que sejam produzidas? O que significa, por exemplo, a porcentagem de eficácia? Enfim, as coisas têm acontecido tão rapidamente e sempre surgem muitas questões. Para esclarecer algumas delas, eu converso agora com o especialista em doenças infecciosas e vacinas, Oscar Bruna Romero. Doutor, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Muito boa tarde, é um enorme prazer estar com vocês. Primeiro, doutor, explica pra gente, a vacina é necessariamente produzida a partir do próprio vírus? Existe diferenças entre essas principais vacinas contra a Covid que estão aí no mercado? Bom, vou lhes explicar então. Tem a possibilidade de usar o vírus, certamente, e de fato vocês acabam de falar da vacina Coronavac, que chegou hoje, o último lote de vacina em Guarulhos. Essa vacina é feita com o vírus completo, só que o vírus está morto, está inativado e não pode causar a doença. Essa é a versão mais tradicional das vacinas e são muito eficazes. Mas a evolução dessas vacinas, as novas vacinas se fazem já sem o vírus. A gente pode pegar um pedacinho do vírus só e colocar em um veículo para entregar esse pedacinho. Isso é a vacina de Oxford ou a vacina russa do Gamaleya, Sputnik V, ou outras vacinas como a da Janssen, que também está sendo testada neste momento. Todas elas têm em comum que se usa um veículo, que é um vírus inócuo, que não causa nenhuma doença, para levar um pedacinho do coronavírus, certo? E ainda tem a tão elogiada vacina de RNA, que os dois máximos exponentes é a Moderna e a Pfizer, que isso nem o pedacinho do vírus leva só a informação genética que vai falar para o nosso corpo fazer esse pedacinho. Então, a fábrica vai ser o nosso próprio corpo. Não tem vírus de forma alguma, só uma sequência de RNA bem pequena. Isso é tudo o que a gente vai receber nesse terceiro tipo de vacinas. Agora, doutor, por que existe a necessidade de 3 fases, né? O que é testado em cada uma dessas 3 fases? Então, as 3 fases que são tão ouvidas são as 3 fases do ensaio clínico. Não são só 3. Depois que se comercialize, ainda terá uma 4ª fase para seguir na população geral, aos milhões de pessoas que vão ser vacinadas se acontecer alguma coisa. São fases para nossa tranquilidade. Sim? A primeira fase é a que tira as maiores preocupações. Tira a preocupação de que a vacina seja tóxica, de que possa causar efeitos adversos muito graves. Aí se faz um número pequeno de pessoas que são sempre voluntários. Depois que sabemos que não é tóxica, aí passamos para a fase 2. E na fase 2 vemos se é eficaz. Eficaz em um número pequeno de pessoas. E também, uma vez estabelecida que é eficaz, analisamos a toxicidade para ver que também nesse número não aconteceu nada. E a fase 3, que é a que mais ouvimos falar dela, essa se faz já em um monte de gente, 30 mil, 40 mil, 100 mil pessoas, e serve para ver não só a eficácia de induzir a resposta imune, mas também a proteção. Quantas pessoas pegam a doença quando não vacinadas, comparado com aquelas que estão vacinadas e que não pegarão tanta doença quanto aquelas. Essas são as 3 fases do ensaio clínico das vacinas. Existe um temor, doutor, por parte da população em tomar essas vacinas, até por conta da velocidade que elas foram produzidas. A partir do momento que elas são aprovadas por algum órgão de saúde, elas são seguras, realmente? Eu gostaria que quem nos está ouvindo e vendo entenda que nem o Instituto Butantan foi feito ontem, nem a Universidade de Oxford, nem os pesquisadores que estão fazendo as vacinas aprenderam em 2020 a fazer vacinas, sim? E não é à toa que são essas instituições que estão fazendo as vacinas. São todas instituições de longa história em vacinação.
todas elas fizeram vacinas, têm décadas com muito sucesso, e o único que muda em 2020 é que a gente está aplicando as tecnologias tradicionais ou as mais novidosas, mas que também vêm sendo estudadas para vírus como a gripe, para tratamento do câncer, etc., há anos, estão sendo adaptadas ao coronavírus em 2020. Só isso que tem de diferente, ou seja, levam uma ou duas proteínas do coronavírus em vez de levar uma ou duas proteínas do vírus da gripe, mas a tecnologia não é de 2020. Sim, só para vocês saberem, eu tenho no Brasil 5 patentes de vacina feita com adenovírus. Sim, as minhas patentes foram depositadas em 2009. Então, desde 2009 até o ano passado, foi analisado todo sobre essas vacinas, etc. Mas a tecnologia que eu usei é a mesma que agora estão usando os laboratórios da Sputnik V ou o laboratório de Oxford ou o laboratório Janssen. E o mesmo serve para as vacinas de RNA e muito mais ainda para a vacina Coronavac, que está feita com uma das tecnologias mais tradicionais que se usam há 80 anos. Então, não deveríamos de ter muito medo sobre a segurança, porque são vacinas que não nasceram em 2020, só vieram a se aplicar para o coronavírus em 2020. Muito bem, muito importante essa resposta do senhor para acabar um pouco com esse temor da população. Agora, o que significa, doutora, a porcentagem de eficácia de uma vacina? A gente vê que tal vacina tem 91% de eficácia, outra 70%. O que significa esse número? Então, os ensaios de eficácia das vacinas se fazem, como eu lhe falei, de proteção, na fase 3 do ensaio clínico. E aí você tem muitos milhares de pessoas que se dividem em 2 grupos. Umas que vão levar um placebo, que é uma coisa que não vai proteger contra o coronavírus, e outros que vão levar a vacina que está sendo testada. A eficácia é medir no grupo que levou a vacina quanta gente está sem se infectar com coronavírus, enquanto que no grupo controle já chegamos a 100 ou 200 infectados. Então, quando você tem 92% de eficácia, quer dizer que 92% dos imunizados não pegaram essa infecção, enquanto que no grupo controle uma quantidade muito grande de pessoas já pegaram essa infecção. Então, é uma comparação entre os 2 grupos, o que dá esse 90% ou 80% de eficácia da vacina. Na melhor perspectiva, doutora, a vacinação no Brasil deve começar em janeiro, com grupos prioritários, e aí ao longo de 2021 outras pessoas continuam sendo imunizadas. Agora, quando, na opinião do senhor, ou na perspectiva do senhor, né, que já tem uma vasta experiência aí na área, quando que dá para considerar que toda a população estará protegida de forma eficaz, efetivamente? Bom, as vacinas que nós temos agora disponíveis para coronavírus são muito eficazes. As pessoas estão preocupadas, às vezes, por coisas que não deveriam. Só para vocês saberem, a vacina da gripe, que se usa todos os anos e protege um monte de gente contra os efeitos graves da gripe, ela protege muito menos do que qualquer uma das vacinas de coronavírus que nós estamos agora vendo, certo? Então, a vacina de coronavírus é muito mais eficaz que a vacina da gripe. Começando a vacinar agora em janeiro, com uma vacina dessa eficácia, se nós conseguirmos ter um ritmo de vacinação constante, sem grandes espaços em vacinar, que nesse caso podemos ter problema, mas se fosse constante ao longo de 2021, para final de 2021, deveríamos de ter vacinado pelo menos a 80, 90 ou 100 milhões. A partir desse momento para frente, nós começaríamos a poder falar que o país já está com uma proteção grande. Mas vejam bem, nós demoraremos quase todo 2021 em conseguir isso, sim? Então, ainda precisamos nos proteger por um bom tempo.
Ou seja, a gente ainda deve seguir todos aqueles protocolos de máscara, distanciamento social, álcool em gel. Isso vai continuar na nossa vida aí por pelo menos 12 meses à frente, né, doutor? Isso aí. 12 meses com espaço entre as pessoas, que isso é o mais relevante e que menos estamos cumprindo. 1,5 metro de distância é a distância aproximada de um ser humano deitado no chão. Essa é a distância que a gente tem que manter com qualquer outro que estemos falando, que seja a caixa do supermercado. Qualquer um tem que estar a mais de 1,5 metro de nós. É isso o mais importante. Muito bem, conversamos agora com o doutor Oscar Bruna Romero, né, que é especialista em doenças infecciosas e vacinas. Obrigada, doutor, por nos atender e por esclarecer mais esse assunto aqui para a gente no Jovem Pan agora. Um prazer enorme, Karine. Uma boa tarde para vocês e à disposição para quando vocês quiserem. Obrigada, doutor.